jovem conservador de direita. Podcast. Bem, hoje temos de dar um início mais solene a este episódio, porque houve um evento muito triste que marcou o fim de uma era, que foi o falecimento inesperado da Rainha Doutora Isabel II, Doutora Isabel II, a sequela. Sim. Doutora Isabel II, a vingança. Podia-se chamar assim, não é? Em vez de acrescentarem números... Qual é o cognome da Rainha Velhinha? Deve ser a top. É? Porque ela foi a rainha com o maior reinado. Sim, ficou só atrás do Dr. Luís XIV, não foi? O Dr. não sei. Foi. O Dr. Luís XIV também foi rei da Inglaterra? Não, foi de França. Mas na luta entre França e Inglaterra está a ganhar a França. Que ele durou 72 anos no reinado, mas também começou cedo. Que ele acho que foi rei aos 5 anos. Dizem que a rainha morreu. Também às vezes não se sabe essas coisas. Eu sei que isto é o episódio 144. O 139 foi sobre o jubileu dela. Ou seja, em 5 episódios, tanta coisa acontece. E a rainha estava a fazer 70 anos, preparada para mais 70. Sim. Sem problemas nenhuns, ali a tomar chá com o Dr. Paddington. E de repente... Inesperadamente morre. Eu não sei, eu acho que o erro foi eles terem dito que a rainha tinha morrido. Eles tinham todo aquele ritual. Ela morreu de manhã, já sabia que ela tinha morrido, mas só anunciaram às 6 da tarde, porque tinha de haver tipo um deputado qualquer da Câmara dos Lordes a soprar para o ânus de um pato, para dar o sinal, Sim. Mudaram as cores dos sites todos. E acho que teve alguém, acho que pelo menos durante 1h30, a bater-lhe com um taco de cricket para ver se ela reagia. Sim, tem de ser. Todo cuidado é pouco. Sim, todo cuidado é pouco. É isto, a Operação London Bridge. Como é que é? London Bridge is falling? Não, é só down. London Bridge is down. Mas acho que foi na Escócia, acho que tem outro nome. É Pinhata da Rainha? Acho que a Rainha Pinhata, que eles têm de bater na Rainha? Sim. Pois é, como ela morreu na Escócia, tem outro nome. Tem. Se ela morresse na República Dominicana, no resort. Acho que se chamava Reggaeton is Off. E então a senhora faleceu e sequer podemos começar com uma homenagem especial. Qual é? Podíamos, por exemplo, cantar o hino de Inglaterra. Mas o novo? Não, o antigo. Ou o novo é igual. É. Porque a letra podíamos pôr tipo os Jardins Proibidos, do Dr. Paulo Gonzo. Ok. Com o ritmo? O ritmo da música God Save the Queen, ainda. Sim. Mas com a letra de Jardins Proibidos. Porquê? Porque os Jardins Proibidos é uma música muito bonita. E é intemporal. E que agrada a todos os géneros. E é uma música sobre masturbação feminina também. E lá está. Como foi a rainha, foi uma líder, uma ícone do feminismo, não é? Faz sentido associá-la a uma música sobre masturbação feminina, porque é tipo empowerment, girl power. Nunca tinha havido uma mulher, e provavelmente não vai haver, uma mulher que fizesse tanto pela condição feminina como a Rainha de Inglaterra, não é? Sim, o facto de ter existido naquele mesmo sítio durante 70 anos fez muito pelas mulheres, porque as mulheres viam que ela estava lá. Exatamente, e viam, se a doutora Rainha Isabel II está lá, um dia também posso lá chegar. Não podem, porque não dá, mas pelo menos inspira. Sim. Agora não inspira, morreu, mas... Sim, mas tantas crianças que podem, não é, ter esse sonho de serem rainhas de Inglaterra, não sei, a única forma, não sei. Vamos então cantar o hino inglês com a letra dos Jardins Proibidos. Qual é o ritmo dos Jardins Proibidos? O senhor dá o ritmo? Eu dou o ritmo e o doutor acompanha-me com a letra. Bem. Quando amanheces logo no Eu pensava que era o contrário. Se agita a luz sem querer e mesmo o dia vem devagar para te ver e já rendido vê-te chegar. Não conhece o God Save the Queen, doutor? Mas eu pensava que íamos cantar mesmo o God Save the Queen, mas no ritmo dos Jardins Proibidos. Não, o contrário.
O ritmo do God Save the Queen, mas com a música do... Então, mas podemos fazer os dois. Sim, podemos fazer os dois. E as pessoas dizem qual é que prefere. Para me perder nesses recantos onde tu andas sozinha sem mim. É uma música mesmo bonita. Então, cantada assim. Não. Mas eu não sei a letra do God Save the Queen. Qual é que é? Põe aí no telemóvel qual é que é o ritmo. Eu sei o ritmo do God Save the Queen, não sei a letra. Mas qual é o ritmo dos Jardins Proibidos? É... Quando amanheces... Ok. Mas podemos fazer assim, já sei. Cantamos o God Save the Queen, mas com o hino da Champions. Não, agora vai ser ao contrário. Okay, as pessoas é que têm de decidir. Ok, então... Quer que eu comece? Sim. God save our gracious Queen. Long live our noble Queen. God save the Queen. Send her victorious, happy and glorious, long to reign over us. God save the Queen. O Lord our God, arise, scatter her enemies and make them fall. Confound their politics, frustrate their knavish tricks, on our hopes. É bonito. É lindo, não é? Acho que o Dr. Elton John devia cantar isto no funeral. Já viu? Sim. Não era? Está aqui uma bonita homenagem. Podemos também cantar agora, já agora fiquei com isso na cabeça, que é God Save the Queen, Queen da Champions. Qual é o ritmo? God Champions Save... é o quê? É um torneio de desporto de futebol. E tem música? Sim. Pois que o futebol normalmente é seco, eles põem música por trás. God Save the Queen, God Save the Queen, the Queen, tum, 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 the Queen. Ok, podemos... Ela merece isto e muito mais. Sim. Já agora também podia-se cantar o God Save the Queen com o ritmo do Imagine. Do Além-Mar, não é? Do nosso rei. Do nosso rei. Até faz mais sentido, Dr. Nuno Barroso. O Dr. Nuno Barroso é um dos candidatos ao trono português. Então, espera lá. God save our gracious Queen. Long live our noble Queen. God save the Queen. Send her victorious, happy and glorious. God save the Queen. God save the Queen. May she defend our laws and never give us cause to sing with heart. O Dr. Nuno Barroso podia cantar isto com o Dr. Elton John no funeral. Podia, sim. Era lindo. E está uma bonita homenagem. Sim, acho que ela... E acho que isto ajuda as pessoas a passarem, sobretudo, a sentirem que ainda há humanidade depois desta tragédia que ninguém estava à espera. Pois, porque de repente é um dia normal. E o senhor acredita que ela morreu de causas naturais? Pois, não sei. Eu acho que o Dr. Príncipe Carlos, ele não vai para novo, não é? Uhum. E começou a ver. Eu assim nunca vou conseguir ultrapassar os anos de reinado da minha mamã, não é? Sim. E então pode ter feito isso. Pode ter acontecido. É que o que me custa aqui é ela ter morrido e o Dr. Príncipe André estar tão longe na linha de sucessão. Não é? Não, verdade seja dita que é talvez a pessoa mais bem preparada para o trono. O Dr. Príncipe André. O Dr. Príncipe André. Sim, relaciona-se com pessoas de poder. Sim. Depois é uma pessoa que perante a pressão, há muitas pessoas que não aguentam essa pressão e normalmente, imagino o que é ter o Dr. Príncipe Carlos, agora o Dr. Rei Carlos III, não é? Third. O 3. E o 3 já sabemos que é sempre mau, não é? O Charles III. Que quer dizer, não sei se o doutor sabe o que é que quer dizer third. O que é que quer dizer? Quer dizer cagalhão. Sempre com português. Os portugueses têm dificuldade. Já ouviu o Dr. Mourinho a falar inglês? Mas ele acaba de dizer third. Ele diz third. Ele diz third. Mas muitos dizem third, não é? Third, sim. É difícil para muita gente. E então muita gente vai lhe chamar Carlos Cagalhão. Pode acontecer. E atenção. Mas o doutor Dom Duarte Pio, em Inglaterra, também é o doutor Duarte Pisse. É o doutor Duarte Mijo. Portanto,
faz sentido a confusão. É a nossa vingança, não é? E dizer que é mau de ser o terceiro. Normalmente os filmes, o terceiro é sempre péssimo, não é? Lembra-se da Ressaca, o 1 e o 2 é bom, mas o 3 é péssimo. O 1 e o 2 são espetaculares. O 1 e o 2 obras-primas. São Pensava que ia falar do Padrinho, mas aí que são os três... Eu comecei pelo ranking das melhores trilogias. Sim. Ressaca e a seguir veio o Padrinho. Ok? E portanto, o terceiro nunca é bom. E depois... Já a Academia de Polícia 3 não é bom, mas depois o 4, 5, 6, 7, 8, 9 são espetaculares. Sim. O Velocidade Furiosa 3 é péssimo. O que vale é que depois compensa no 18º. Sim, sim. Okay? E então, o que é que seria bom? É quando virmos o Dr. Charles III a negociar, ele normalmente sua muito. E isso é logo um sintoma de fragilidade. O Dr. Príncipe André até pode ter medo, mas como ele tem aquela condição de não suar, as pessoas pensam, este homem é de gelo. E enerva-se muito. Lá está, o Dr. Dom Carlos, não sei se o doutor já ouviu a ter um meltdown porque meteram um objeto à frente dele na secretária. E ele Que é uma caneta? Sim, era uma espécie de um estojo que estava lá à frente e ele começa a gesticular para um funcionário e arrumar aquilo. Sim. E eu vejo, pronto, pelo menos demonstra liderança, não é? Quer começar a ralhar. Eu podia pegar nisto, isto pesa cerca de 300 gramas, não é? Sim. Mas vou pedir a um estagiário que me arrume isto, senão eu passo-me da cabeça. Sim, rebento já isto tudo. O doutor, não sei se sabe, mas o doutor Dom Carlos, eu vi um vídeo em que o doutor Dom Carlos, acho que a comida preferida dele era ovos cozidos com não sei o quê. E tinham de estar no ponto. E ele, quando ia a caçadas, gostava sempre de comer esse prato quando chegasse. Sim. E queria tê-lo pronto mal ele chegasse. Só que os funcionários dele não sabiam bem quando é que ele chegava, que ele podia prolongar-se. Então eles iam cozendo ovos e deitando fora, quando viam mais ou menos que ele podia chegar... Serviam os que estavam no ponto. Os que estavam no ponto. Isto é dedicação. Isto é dedicação e mostra que é uma personalidade excelente, não é? Que é, se o ovo não está... Se ele tem de esperar 5 minutos que coza um ovo, ele passa-se, não é? Sim. Ele quer isto. Não é há que uma aqui o pessoa ovo vem para o menino. esfomeada de uma caçada e vou-me sentar à mesa quando podia estar mais 5 minutos a caçar. Não. Quero a hora que eu me sento à mesa. Ponto. Claro. Senão destruo toda a gente que está aqui. Sim. E despeço-os e humilho-os. Porque lá está. A monarquia é muito exigente. E por isso é que é o melhor regime. Porque o Dr. Dom Carlos nasceu a saber que ia ser rei. Sim. Já com o LinkedIn dele... Com esta pressão. Com esta pressão gigante. Tem que se tornar seres humanos fantásticos. Isto faz bem a uma pessoa ser educada. Sim. Dizer assim, o menino vai ser rei um dia. Faz bem, eles tornam-se... Não há hipótese de eles não se tornarem seres humanos extraordinários. Sim. Mesmo o Dr. Dom Duarte, que nasceu, disseram, um menino tem direito a ser rei, mas não vai ser. Mesmo ele já ficou como ficou, não é? Sim. Vai ter só muito imobiliário em Lisboa para poder vender e ficar rico. Ao qual não tem direito, mas vai ter imobiliário. Fora isso não vai ser rei. Mas comporte-se como tal. Faça um bigode, que ajuda a disfarçar um bocado essa cara estúpida. E pronto... Não é? Uma pessoa às vezes olha demasiado para o bigode, esquece que aquela cara é meio... Pronto, é do que é, não é? Sim. Não... Sim, é só olhar para o filho, não é? E imaginá-lo de bigode. Sim, nós não queremos fazer face shaming aqui de monárquicos. Não. Mesmo para isso também tínhamos falado do Dr. Dom Carlos, também tem... Enfim, aquelas orelhas, aquilo não é nada, não é? Sim, mas disfarça muito. Uma pessoa nem pensa nas orelhas quando pensa que ele tem cara de cavalo. É verdade. Às vezes convém ter esses traços, não é? E esse é o mal do Dr. Dom Carlos ser o herdeiro. Porque uma pessoa olha para ele e vê qualquer ser humano contínuo, cavalo, homem, consegue. E não é verdade. Muitos ovos cozidos tiveram de ser desperdiçados. Muita galinha menstruou para que o Dr. Dom Carlos pudesse comer o seu ovo em condições. E é ótimo chegar assim. É um regime fantástico porque retira a pressão ao comum dos mortais de algum dia achar que... Retira essa pressão de ter de liderar. E sabe que tem ali uma família por mérito ou por um antepassado ter chegado a um sítio qualquer
com muitos cavalos e com lanças e disse: agora isto é meu, senão queimo esta aldeia toda. Agora isto é meu e eu durmo com todas as virgens que me Sim. apetecer. E depois, e bem, não é? E bem. Porque na altura era o mais poderoso de todos. Depois constrói um castelo à volta da família, muralhas, e se resistir a invasões de outras famílias, tem direito àquilo para sempre. Sim, e se alguém chegar ao pé dele e perguntar: mas porquê que acha que tem direito a isso? Ele: foi Deus. Ah, ok, então tudo bem. Então tudo bem. Se foi Deus, ok, eu ajoelho-me perante si. E faz todo sentido alguém ter esse privilégio por causa disso. No fundo é meritocracia. É uma meritocracia que está embutida nos genes. Sim. Cai tipo cascata. E era bom, por exemplo, alguns deles, por exemplo, se tiver 18 pessoas pretendentes ao trono, podia-se dissecar uma para a ciência, para ver, mesmo para provar às pessoas, para sair na revista Science ou na Nature, para mostrar, estão a ver, está aqui. Mérito neste ADN. Para provar, dissecar um deles. O Dr. Príncipe André não, que é muito importante. Sim. Mas um deles. Pois, o Dr. Príncipe André, eu lembro que há 5 episódios eu disse que não importava que toda a gente morresse só pelo ser rei, não é? E que eu próprio gostava-me muito, gostava-me mesmo ter de fazer isso, mas eu próprio não me importava porque era por um bem maior, que era ele poder ter direito àquilo que merece. Mas a verdade é que com a morte da rainha ele ficou mais próximo. É menos uma. É menos uma, sim. Quantos é que é preciso morrerem para ele ser rei? Pai, 10, não sei. Não é muito? Sim. Não é muito. Tem o doutor William, sim, que é o que está a seguir, não é? Vamos traduzir esse nome também? É Guilherme, não é? Vai ser Guilherme? É Guilherme. Ok. É um nome digno. É. Não é? Carlos pode ser nome... Qualquer, sei lá, mecânico se chama Carlos, não é? E por alguma razão não traduziram Queen Elizabeth para Elizabeth. Pois. Porque agora uma cabeleireira pode ser rainha, não? Não, Isabel. Calma. É Isabel. Sim. Mas há o William, depois tem 3 filhos, não é? 4. Esse William, o Dr. William tem... O Dr. William tem 3 filhos. Tem 3 filhos, sim. Depois tem o Dr. R, 5. Depois tem os 2 filhos do Dr. R, 7. E depois é o Dr. Príncipe André. Ah, ok. São só 7 também. Não é muito. Não. Às vezes pode ser só tipo um jantar que descalhou mal a todos. Não é? Sim. Uma mariscada. Agora no funeral eles servirem. O Dr. Príncipe André aparece lá com um bolo especial. Olha, fiz este bolo. Ou não. Ou eles comerem ovos estragados do Dr. Príncipe Carlos. Sim. E morrerem todos de salmonelas. Sim, não quer dizer que... É coincidência. O Dr. Príncipe André dizer: pronto, peço desculpa. Ups. Sim. Não... Estou mais triste que toda a gente, mas tenho de assumir isto. Sim. Olha, está a ver. Pois, e ainda por cima, lá está, eles 2 deles não se importam, até que, pronto, são os filhos do Dr. Harry e eles, já viu o que é também. Vamos falar mais à frente da Doutora Pequena Sereia, já que uma personagem de ficção é chata, imagina. Pois. Crianças. Nisso se nota que elas são... Até porque elas são ruivas, não é? Sim, mas sabe-se, não é? Sim. E a rainha, acho que isso foi o esquema todo de desgosto. Por isso é que ela morreu tão cedo. Ela sabia que tinha netos. Foi uma das razões. Sim. Eu acho que foi uma das razões. Outra foi o facto dela perceber que tinha acabado de perder também um dos melhores primeiros-ministros da história de Inglaterra. Sim. Isso abalou, assim. Abalou a destituição do Dr. Boris Johnson. Não lhe custou tanto o Dr. Churchill, verdade seja dita. Agora, também era nova. Acho que o coração dela aguentava melhor o desgosto. Mas ela ver que talvez o melhor primeiro-ministro de sempre do Reino Unido ter de ser destituído, ela não aguentou. Sim, ela podia aguentar até ele voltar. Ele vai voltar inevitavelmente, não é? É inevitável, sim. Um político daqueles não morre. Mas a doutora Liz Truss, ela teve uma reunião com a rainha na véspera dela morrer. Sim. Não será... Devia ser investigado, não é? No CSI às vezes também há pessoas que morrem de causa natural, mas vai lá alguém mais atento e vê que, pronto, se calhar afinal, não é bem causa natural. Se calhar há aqui ela deu-lhe um passou bem com uma mão envenenada. Não se sabe, mas acho que devia ser investigado isso. Sim. Se calhar estava cheio de ortigas na mão. Pois. Não sei. Pois, pelo menos devia-se investigar. Era o mínimo, ou ela vir publicamente dizer que não teve nada a ver com isso. E demarcar-se a primeira-ministra. Sim, ela dizer, não fui eu. Sim.
Não é? Para ficar categoricamente... Sim, ela marcar uma conferência de imprensa extraordinária. O doutor chegue ao lado Sim. para dizer, was a me. Não era? Sim. E até dava uma música fixe. Sim, ela começava a dizer... a doutora Rainha faleceu e o doutor chega e vai dizer, eu was a me. Eu dei-lhe um passou bem, eu was a me. Ele dei-lhe um abraço, eu was a me. Mas ela morreu, eu was a me. Pronto. E ficava aí uma... Era engraçado isso. Era. Não é? Um país que está tão em baixo, 30 horas de fila para ver o caixão dela, precisavam se calhar de um festival musical assim, com o Dr. Elton John a cantar Jardins Proibidos com o ritmo do hino. Não vou reciclar a Candle in the Wind. O doutor... É provável. Já reciclou para a doutora Princesa Não, mas Diana. a Candle in the Wind é uma música sobre pessoas que vão demasiado cedo, não é? Não, mas foi dedicada à doutora Norma Jean, não é? Sim. Também morreu cedo, não é? Morreu cedo. Mas depois foi reciclado para a doutora Princesa Diana. E agora outra pessoa que foi cedo. Mas ela não viveu como uma vela no vento, não é? Não. Ela viveu, tipo, sei lá, como uma mão fogão a de abanar sala, ao vento. como uma salamandra. Sim, mas pronto, ou com uma mão a abanar ao vento, Sim. que foi como ela viveu. Eu acho que podia ser essa, podia ser também o Dr. Ronan Keating, ir cantar o seu grande êxito, You Say It Best When You Say Nothing At All. Que é o que ela está a fazer. Que é o que ela está a momento. fazer. Sim. E o que foi, no fundo, o que ela fez durante o seu reinado todo. Exato. Eu acho, aliás, eu nem sei porque é que anunciaram a notícia da morte dela. Faziam discretamente, arrumavam tipo para debaixo do tapete, as cinzas, e continuavam. Tipo, o doutor não viu o pessoal todo quando foi o jubileu, toda a gente emocionada a assinar para um holograma de carroça. Foi incrível. Que foi espetacular. Ela não podia continuar rainha de Schrödinger. Ninguém sabia se estava viva ou morta. Sim. Não é? Continuava. Continuava. Ela, quando aparece, não diz nada também. Perguntavam, mas como é que é? A rainha está viva ou morta? Olha, não sei, não fomos ver. Por isso tanto está viva como está morta. Sim. Pronto. E ficava. E o doutor Príncipe Carlos ia à vida dele. Sim. E Obrigar o senhor a trabalhar agora com esta idade também. 73 anos. Sim. 73 anos começar um novo trabalho. Ainda, enfim. É muito triste. É. Muito triste isto. Não, e esta é uma tragédia, é verdade. Ninguém está a conseguir superar esta tragédia. E o doutor viu que Portugal decretou 3 dias de luto pela morte dela? Foi? Foi. Pois. Os mesmos Faz dias sentido. que decretou pelo Dr. Jorge Sampaio, a rainha, a líder não eleita de um país. Tipo... E bem. O doutor isto é uma chapada no doutor Buissa, Sim, não sim. é? Andou ele a matar o nosso rei para agora andarmos nós a fazer 3 dias de luto. E bem, ele não tinha nada que matar o rei e o herdeiro, não é? Sim. Quando for o doutor Dom Duarte Pio, pelo menos a hora do lanche vai ser decretado luto. Sim. Ali entre as 4 e as 5. A hora do preço certo é luto. Ou isso, entre as 7 e as 8, pode ser. Sim. A roda vai estar toda preta. Sim. Eles a rodarem e ninguém chega à montar final porque Não. está tudo preto. Sim, e não para a roda durante aquela hora inteira. Sim. Sim. Qual é o protocolo quando o Dr. Dom Duarte morrer? O protocolo? Sim. Acho que se chama Ainda Isto. Ainda isto? Ainda Isto. Porque trata-se do rei da República Portuguesa e então... O rei da República Portuguesa, sim. E então vai lá um senhor meter-lhe um espelhinho à frente para ver se ele está a respirar e para ver se o bigode... Não vai lá o Dr. Afonsinho bater-lhe com um pau. Vai lá o Dr. Afonsinho, também está Nós instruído. já metemos esse áudio neste podcast pelo menos 2 vezes. E acho que era bom se calhar meter agora. Temos agora também. Quando eu era pequeno, por exemplo, o meu rei preferido era Dom Afonso Henriques. Porquê? Porque tínhamos o mesmo nome. Era Afonso, e eu às vezes ia para a quinta, pegava num pau e começava a correr com o pau, a fingir que era uma espada, a bater nas árvores, a divertir-me. Ok? E portanto... Que eloquência extraordinária, doutor. Não é? Espero bem que o Dr. Dom Duarte morra. Sim. E que Mas haja atenção. um Dr. Buissa reverso que mate todo o presidente para este rei conseguir. Sim. E depois... o protocolo é muito, muito claro, que é o doutor Afonsinho não pode bater na cara. Porque depois vem o barbeiro oficial do rei, da República Portuguesa, cortar-lhe a parte de cima do lábio para que o bigode fique intacto. Ele vai sem o lábio superior, o doutor Dom Duarte Pio, é embalsamado para colocar depois num desses museus que eles têm, dedicado aos reis. Pode ser no Palácio de Sintra, pendurado num fio. Embalsamada, e depois metem o corpo dele
em Formol, numa cápsula de Formol, e fica num camarote do Campo Pequeno durante, acho que são 15 anos. Sim. Ele fica vestido de pequeno pónei, até para parecer que a monarquia é moderna e tem empatia pelos animais que estão em palco, não é? E fica assim. E eu acho que também, a homenagem ao Dr. Dom Duarte, que não morreu, mas já fica também. Sim. Podemos passar também este áudio de uma participação dele num programa de uma rádio local. Pode ser. De resto, a hospitalidade tradicional, a alegria do povo minhoto, essa é a melhor garantia de que será uma bonita festa. Vamos receber agora mais uma chamada. Vem do Porto, bom dia. Bom dia. A pergunta? Portanto, eu queria felicitar Dom Duarte pelo seu filho. Muito obrigado. Acho que Portugal está de parabéns em continuar os laços da monarquia. Já agora eu queria só fazer uma parte ao Sr. Dom Duarte. O senhor disse na primeira parte que o Afonsinho tem parecenças com a cabeça do seu pai, dos seus antepassados, não foi? É muito parecido com o meu pai e com o meu avô, na forma da cabeça. Já agora eu gostaria de perguntar, não terá o Afonsinho parecenças com a cabeça da minha pizza? Bom, há pessoas ordinárias em toda a parte. É uma questão de ignorância. É o risco do direto e a energia. Eu, em nome da rádio, peço-lhe desculpa por esta questão um pouco complicada e delicada. Sr. Dom Duarte... Eu acho que o senhor, o dono da cabeça do pénis, que é parecido com... Acho que ele também devia participar nas cerimónias fúnebres, não acha? Eu acho Por que uma sim. questão de genética, não é? Nem que seja para fazer um discurso de homenagem. Sim, acho que podia... Sim, faz falta uma pessoa... Faz falta. Lá está, é uma ordinarice. Não se faz. Num direto, há pessoas sem nível nenhum. E podíamos pôr em prática, o senhor acho que em tempos também falou aqui numa espécie de oceanário de Formol, para pôr no panteão. Por que não iniciar isso com os novos monarcas portugueses? De colocá-los também, depois de ele estar lá na cápsula do camarote do Campo Pequeno, ir para o panteão. O oceanário de Formol. Um oceanário de Formol, e íamos metendo para lá monarcas, para as pessoas estavam presos com um fio, as pessoas queriam ver, deixa-me ver como é que era o Dr. Dom Duarte Pio. Puxavam um bocadinho para cima, tiravam uma selfie junto ao tanque e estava feito. Era espetacular. Isso não só com monarcas, mas com toda a gente importante. Sim, quando morreu o Dr. Cristiano Ronaldo e para esse tanque também. O Dr. Marcelo, os mamilos dele à mostra. Os mamilos dele eu acho que deviam ir à parte. Deviam ir, não sei se nós temos Museu de História Natural, mas acho que deviam ir... Ou podia ser, por exemplo, as inaugurações normalmente têm uma tesoura para cortar um fio. Eu acho que podia ser uma coisa mais eletrónica, que é ter 2 botões, um para ligar o dispositivo e o outro para abrir uma espécie de cortina que inaugura as coisas. Esses botões podiam ser os mamilos do Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Sim. Acho que sim. Mas não sei, foi por volta de 2010, por essa altura, em que aquele símbolo do bigodinho se tornou... Andavam pessoas a tatuar aquilo nos dedos para tirar fotografias. Lembra-se dessa moda do bigode, do bigode de hipster? Sim. Não é? Sim. Acho que o Dr. Dom Duarte tem um bigode desses mesmo. Tem. Não é? E ele podia também leiloá-lo para restaurarem. Tipo, podia. Imagina, o Rei dos Frangos, a empresa Rei dos Frangos, comprava esse bigode para poder, não é? E punham numa galinha. Olha, por que não? E era uma forma também de angariar dinheiro, sei lá, para o Dr. Afonsinho gastar em paus, não sei. Sim, eu acho que sim. Acho que, por exemplo, antes de falecer, acho que o Dr. Dom Duarte Pio podia fazer locução de GPS para coches de cavalos. Sim. Agora vira à direita. Não esquece. Mas para os cavalos mesmo. Sim, para os cavalos. Sim. Para as pessoas se orientarem a andar de cavalos. Sim. Não, mas os cavalos é que ouviam as os cavalos é que Sim, ele a fazer aquilo. Eu não sei porque é que fazem isto aos cavalos. Porquê? Porque não sei. Os cavalos, para as pessoas que falam com mas cavalos, fazem isso para vários animais, não é? Não, para os gatos é... Sim. Mas porquê é que se convencionou que é isso? Não sei. Quem é que disse que os gatos, que a linguagem dos humanos para os gatos é... Eu nunca vi algum gato a dirigir-se à pessoa depois de fazer isto.
Eu já vi, mas acho que se dirigia na mesma. Ah, mesmo que dissesse se não só... fizesse nada? E sim. tipo, mesmo que qualquer som que fizesse, o gato ia lá. Sim, se fizesse... Sim, Eu acho que ele se ia calhar lá não mesmo. ia. Ok. Se calhar com esse som, se calhar não ia. Ok. Mas... E o... Ok. para os cavalos. Ok. Acho que está feita a homenagem. Acha que podemos cantar mais uma música? Não. Quer, para terminar, qual é que quer, então? Linkin Park. Qual? O nome? God save the Queen, God save the Queen, God save the Queen. Espera lá. Como é que era o ritmo da Candle in the Wind? And it seems to me you live your life like a candle in the wind. Ok. It was on me. Podia ser. Podia ser. Acho essa. God save us, gracious Queen. It wasn't me. Long live our noble Queen. It wasn't me. God save the Queen. It wasn't me. Podia ser assim, o hino. Também podia ser o... God save a gracious Queen. Long live a noble Queen. God save the Queen, send her victorious, happy and glorious. Long to reign over us. God save the Queen. Doutor, mas Ou do Titanic. falamos do Dr. Príncipe André. Ah. O Dr. Príncipe André não vai ser rei, em princípio. Vai ser o vice do Dr. Príncipe Carlos. Vai. Ou Para seja, assuntos internos, sempre que o Dr. Príncipe Carlos estiver fora do país, ele é responsável por aquilo. E ainda por cima o Dr. Príncipe Carlos tem aqueles dedos tipo salsicha. Vai ser o Dr. Príncipe André a escrever dos mails todos. Pois Na vai. prática vai ser ele o rei. Não é? Isso é Mas ótimo. se não fosse o Dr. Príncipe André, que é que o doutor acha que seria a pessoa indicada? Difícil. Se calhar o Dr. Adam Lambert? O Adam Lambert, acho que para qualquer coisa, quando morre alguém ligado a Queen, Sim. acho que ele é o substituto ideal. Porque eleva. Já disse isto várias vezes. Mas acho que ele vai estar ocupado a substituir o Dr. Angélico nos Desert. Pois, 2023 há concertos dos Desert. Sim. Se calhar depois disso pode ser rei. Pois. Porque ele, no fundo, é o substituto de mortos, não é? É. Eu acho que é uma profissão digna, porque não dá como comparar. Porque as pessoas não estão cá para fazerem uma battle. Pois não. Mas se calhar podia ser escolhido pelo Dr. Simon Cowell, o próximo rei, não é? Fazerem um reality show e as pessoas que tivessem mais jeito para fazer coisas de rei, tipo, sei lá, jogar traga-bolas, não sei. O que é que o rei faz no dia-a-dia? Não sei, acho que... Quem é que... Faz Vai ser inaugurações. um daqueles concursos de... Em vez de ser comer cachorro quente, quem é que come um fazão mais rápido? Sim. Ou quem é que corta fitas melhor, Sim, por exemplo. não é? Ou quanto tempo é que conseguem estar de braço levantado a acenar? Sim, ou quantos cheques não declarados aos impostos conseguem assinar, não é? Por exemplo. A doutora Ganhar provou, e bem, uma isenção porque não tem de pagar imposto sucessório. Pois não. Isso é bom. É ótimo. Imaginem o que é privarem a fortuna da realeza britânica em 40%, que era o que o Dr. Príncipe Carlos tinha de pagar. Era triste. Era muito triste. Ia para quem isto? Pois, era para coisas Para a inúteis. escola pública. Era para coisas Que inúteis. O Dr. Príncipe Carlos precisa daquele dinheiro porque precisa dos ovos cozidos dele. Sim. E não sei se chega. Não sei se chega. Porque ela às vezes demora muito tempo e eles têm de cozer muitos ovos. Pois é isso. Ao longo do dia, Sim. 1200 ovos para ele comer depois de 1,5. Exatamente. Que é o que ele gosta. Está a homenagem feita? Tá. Doutor, se calhar ultrapassámos o tema e o comportamento a evitar, passamos já para a recomendação cultural, não é? Sim. Recomendação cultural. Outra coisa. Que é, no fundo, também uma recomendação meio a evitar. Sim. Saiu o trailer do novo filme da Doutora Princesa Sereia. Que assunto super relevante. É. Mas pode não ser relevante, mas é relevante. Mas eu, por acaso, eu curto esta cena da Disney pegar nos desenhos animados e tornar- agora vamos fazer o mesmo, mas com atores a sério. Sim. Não tem de pensar em histórias novas, o marketing já está feito, os brinquedos e o merchandise também já está feito, então vamos meter atores. Tipo, já quando foi tipo o Dr. Rei Leão, não foi com atores, mas foi com leões a sério aquilo. Foi com leões a sério? Foi. Aham. Aquilo parece um documentário do BBC Vida Selvagem. Ok. E O senhor gostou desse?
Adorei. Acho que o Dr. Simba, o ator que escolheram para Dr. Simba tem uma expressividade, é um grande ator mesmo. Treinaram bem. Treinaram esse leão, bem esse não leão, foi? sim. Ok. Sim, já saíram vários filmes desse, não foi? Foi a Doutora Bela e o Monstro, a Doutora Cinderela, o Dr. Pinóquio. Saiu agora o Dr. Pinóquio. O Dr. Aladino, já saiu também. Esses, e estão para sair mais. Sim. A Doutora Branca de Neve. Já saiu a Doutora Dami e o Vagabundo. Também. Com cães a sério. Cães a sério, treinaram para comer esparguete e tudo. Ok. E agora, pronto, aqui a questão é que a cultura woke está a estragar completamente a sociedade. E o lobby está instalado ao ponto de serem obrigados, apesar de ninguém querer que isto acontecesse, ninguém queria que isto acontecesse, as pessoas querem muito que as histórias se mantenham fiéis ao original, desde que se lembrem que o original não é bem o original da Disney, que é a Doutora Ariel não é branca. Escolheram uma atriz afro-americana. Mas tipo, a Doutora Ariel, na história original, ela é ruiva, é branca. E fazem isto às pessoas. Tipo, muita gente, a Doutora Ariel... Fazem isso às pessoas. Foi o despertar sexual de muita gente. Foi, é verdade. E sobretudo, vemos que as únicas pessoas indignadas com esta história são as únicas pessoas que têm de estar indignadas. Que são senhores, adultos, que descobriram a sua sexualidade muito provavelmente a masturbarem-se a ver a Doutora Pequena Sereia, o filme da Disney. Que é a principal base de fãs do filme A Pequena Sereia. Meninos na altura. Sim. E que agora, ao verem que não é a mesma, já não têm vontade de se masturbar neste filme. Isto é triste. É triste, não se faz muito isso. Triste. Uma pessoa cria as expectativas e porque uma sereia, tipo, eu curto, é o meu animal preferido. Que é metade peixe, metade gaja boa, não é? E, tipo, a parte do peixe dispenso, mas a outra parte de cima é fixe, não é? E eu percebo, o Dr. Eric, o príncipe, ela viu ao longe e disse, eu vou mudar a minha vida toda por causa deste homem. Sim. Eu vou perder a voz, eu vou modificar o meu corpo, passar a ter pernas. Na história original do Dr. Hans Christian Andersen, não só ela passa a ter pernas, como cada passo que dá é como se pisasse 1000 punhais. Não sei se o doutor sabe disso. Lá está, a Disney também alterou isto, e bem, não é? Porque senão também era um filme para crianças. E no final do filme, eu não quero fazer spoiler à história original. Mas sabe o final da história? Sim. No final da história original, o Doutor Príncipe não quer nada com a Doutora Ariel. Diz assim, mas que é isto? Então tu eras um peixe, agora como é que é? Não quer nada com ela. Sim, não quer nada com ela e ela transforma-se em espuma do mar. Desaparece para sempre. Pois é. Porque passa o período que a bruxa lhe deu, não consegue conquistar o príncipe e transforma-se em espuma e a alma dela desaparece para sempre. E aí já é uma mensagem negativa. Eu acho que o Dr. Disney disse, não, isto tem de ser... Temos de passar uma mensagem às crianças de que se elas se esforçarem, perderem as barbatanas, se mutilarem e fizerem aquilo que o homem quer... A ideia é esta, que é... As sereias até se podiam sentir bem como estavam, mas de repente isso não impressiona príncipes. O que elas têm de fazer é muito mais, que é fazerem cosmética de corpo, alterarem essa barbatana horrível. E a barbatana acaba por ser uma metáfora para a cara das pessoas que vão envelhecendo. Fazer uma cirurgia plástica... Ou para seios que não sejam demasiado grandes, não é? Exatamente. Por exemplo, fazer uma cirurgia plástica, abdicar da sua identidade, de modo a conseguir conquistar um príncipe, porque já sabemos que, conquistando um príncipe, serão felizes para sempre. Até porque, em termos de logística, como é que o príncipe iria fazer amor com uma sereia? Se ela não... Porque, lá está, na história dizem, ela ganhou pernas, mas também ganhou vagina, não foi? Em princípio. Ou a parte de baixo das sereias também tem vagina? Não sei se tem. Tem guelras? Não sei. Pois, porque ela está debaixo d'água e tem nariz. Como é que é o sistema respiratório de uma sereia? Pois, não sei como é que ela respira. Tem de ter guelras em algum lado? Sim, deve ter. Ou então, será que ela se vai transformando? As sereias são sempre a parte de cima mulher e a parte de baixo cauda de peixe. Será que ela, para respirar, não se vai transformando e fica com pernas para baixo e fica tipo com cara de peixe-espada para cima? Pode acontecer, sim. Pode acontecer. Se a doutora Úrsula se enganasse, já viu o que é depois a doutora Ariel aparecer lá?
E já sabemos que na realeza uma das coisas mais importantes não é o amor, é a procriação. Se calhar era muito melhor para dar até um entendimento diferente às crianças da realeza, a doutora Ariel para cima ser uma dourada, uma pescada mesmo, e para baixo ter, ou um bacalhau, e ter pernas de mulher, porque é a parte que interessa, com ancas, para a reprodução. E tipo, na parte em que aquela música do Beija a Moça, sim, do Dr. Sebastião a cantar, na versão portuguesa do Brasil, Beija a Moça, tipo, se ela fosse um bacalhau, podia parecer o Dr. Pequeno Saúl a cantar o bacalhau caralho, não é? Exatamente. E... Ou a versão do Dr. Kim Barreiros, do Quero Cheirar o Teu Bacalhau. Sim. Podia ser também. Podia. Aí podia ser literalmente. Sim. E o bacalhau caralho também, literalmente. Que ela é um bacalhau que quer o alho, príncipe. Tipo, há várias alterações que a Disney podia ter feito, menos essa. Menos o que fizeram de pôr uma atriz que é diferente dos bonecos dos desenhos animados. Já viu, doutor? E houve quem fizesse este ponto no Twitter, que é basicamente o mesmo que pôr um tipo Dr. Ryan Gosling a fazer Dr. Martin Luther King. O Dr. Barack Obama. O Dr. Barack Obama. É exatamente igual. A mesma coisa. Porque estamos a ver... Não, mas é verdade isto. Estamos a ver tantos atores não brancos a representarem personagens que no imaginário de todos os homens brancos sempre foram brancos. Elfos, fadas, sereias, e estão a meter o mundo ao contrário. E, portanto, enquanto não houver, do lado lá deles, uma abdicação do Dr. Nelson Mandela poder ser representado pelo Dr. Diogo Morgado, ou o Dr. Barack Obama pelo Dr. Ryan Gosling, ou mesmo o Dr. Martin Luther King poder ser representado pelo Dr. Danny DeVito. Sim. Enquanto não houver isso, não pode haver diálogo aqui. Até porque o Dr. Nelson Mandela, por exemplo, eu acho que ele existiu, eu acredito que ele existiu, não é? Mas há quem não acredite. Para essas pessoas é ficção. Mas o contrário também. Por exemplo, o Dr. Eddie Murphy fazer o Dr. João Paulo II, por exemplo. Não é? Acho que também... Era justo. Era justiça. Mas se primeiro fosse o Dr. Ryan Gosling a fazer, sei lá, Dr. Chaka Azul ou uma coisa assim. Exatamente. Era ótimo. Ou Dr. Idi Amin. Sim, o Dr. José Eduardo dos Santos, sei lá. Podia ser. Sim, tem de haver este tipo de justiça. Enquanto não há, porque daqui a pouco não há papéis para atores brancos. É que, por exemplo, no Brasil, se quiserem fazer um biopic do Dr. Pelé, porque é que o Dr. Fábio Júnior não pode fazer o Dr. Pelé? Claro. Devia poder. Ou o Dr. António Fagundes. Ou o Dr. Ronaldo, agora, quando acabar a carreira. Poder fazer Dr. Pelé. E o Dr. Pelé fazer Dr. Ronaldo. E vice-versa. Pois, ou o Dr. Jorge Weah fazer Dr. Ronaldo. Sei lá. Podia ser. Mas só se... Que é o que vão fazer. Porque daqui a pouco não há... Daqui a pouco uma pessoa liga à televisão, vê filmes com atores coreanos, vê filmes com atores negros e os brancos. Há quanto tempo é que o doutor não vê um filme com um ator caucasiano? Já nem me lembro. Não há... Para aí o último assim que eu me lembro de repente foi, sei lá, o Três Homens e um Bebé? Ou esse. Sim. Na altura em que não havia politicamente correto, que faziam filmes bons. Sim. Não é? 3 Homens e um Bebé. Sim, sim. De resto, não me lembro assim, recentemente não há. Não há. Está tudo minado isto. E isto é esta cultura impositiva, não é? Que está a subverter tudo. E isto acaba por ser... Há várias interpretações aqui. Porque, por um lado, pode ser uma espécie de racismo da Disney, que impede homens racistas de poderem usufruir do prazer de ver a Doutora Pequena Sereia. É a discriminação de pessoas só porque são racistas. Isso também é errado, não é? Também é errado. Porque uma pessoa pode ser racista, também tem direito a ver os filmes como gosta, não é? Claro. Não pode ser só o triunfo da vontade. Exatamente. Não é? Depois vem o triunfo da vontade e ainda ficam mais racistas. Sim, sim. E quem diz o triunfo da verdade, ou aquele Green Book também, sim. As pessoas gostam muito esse de ver. Resolve o racismo. Esse resolveu o racismo. Pronto, esse pode ser. Mas, por exemplo, a primeira parte do 12 anos escravo, que era a parte que estes racistas viam, depois iam embora ao intervalo, eles adoravam isso. Sim, esse senhor que postou o meme também disse que o 12 anos escravo, aliás, ele disse que pôr uma atriz afro-americana a fazer de Doutora Pequena Sereia era tão ridículo como pôr não sei qual foi o ator que ele escolheu. Não sei se, mas para o Dr. Ashton Kutcher. O Dr. Ashton Kutcher a fazer 12 anos de escravo.
Porque, como toda a gente sabe, nesse período é uma história real, mas nesse período histórico dos Estados Unidos eram escravizadas tanto pessoas negras como brancas. Faria todo sentido ter o Dr. Ashton Kutcher como quem fez o Chiwetel, o Dr. Chiwetel Ejiofor. Fazia tanto sentido. É igual. É tal e qual. É tal e qual. E, portanto, temos várias interpretações. Por outro lado, também pode ser uma interpretação interessante, que é a interpretação de que a Disney não está a excluir nenhuma mulher de ter um papel secundário na vida de príncipes. É verdade. Isso é bom. Isso é bom porque podia estar a incutir a ideia de que só as senhoras brancas é que iam crescer com um vazio muito grande por ainda não terem encontrado um príncipe encantado, e que as senhoras de outras etnias ou de outras cores que podiam crescer a terem carreiras e a poderem ser mulheres independentes. Eu há um vídeo que se tornou viral de crianças negras emocionadas por verem uma princesa parecida com elas. Pronto. Isso pode ser positivo. Isso é inspirador para elas, mas também cria-lhes falsas expectativas. Cria-lhes falsas expectativas, é verdade. Mas pode ser positivo no sentido em que também as crianças afro-americanas vão começar a sonhar em ser princesas que vão ser salvas por um príncipe. Isso é positivo. Mas também é perigoso, ao abrir a diversidade para o mundo das princesas. Por exemplo, a Doutora Branca de Neve tinha aqui 10 anos, não é? 7? Tinha 7 anos na história original? Tinha. Uma história... A primeira vez que a Doutora Rainha Má tem inveja dela é quando o espelho aprecia a beleza de uma criança de 7 anos. Pronto. Ou seja, introduzir diversidade no mundo das princesas pode ser perigoso. Pode. Porque daqui a pouco está a Disney a fazer uma princesa velha. Tipo, sim. Uma princesa de 30 anos. Sim. E a passar a mensagem estúpida de que uma princesa pode ter outros príncipes secundários antes de aparecer o príncipe encantado. Não é? Está a dizer que ela podia ser já divorciada, é isso? Isso é tipo sexo e a cidade, e não queremos introduzir esse universo para o mundo das princesas, não. Tipo, uma coisa é princesas encantadas, não é dondocas encantadas. Não. Tipo, isso, calma aí. Não, isso é negativo. Agora, é claro que não podemos ceder àquilo que sempre foi. Pelo menos que sempre foi desde que passou a ser. Percebe? Sim. Isso é que é importante. É verdade que a história da Pequena Sereia, até há quem diga que foi uma metáfora que o Dr. Hans Christian Andersen criou porque ele estava apaixonado por um senhor que depois não pôde ficar com ele. Ele criou uma metáfora e criou uma sereia quando ele estava a pensar era num sereio. Felizmente foi uma história mais bonita, mas não queremos ir ao original da história. Queremos sim ir à versão que sempre gostámos, que é a versão que as pessoas, ou pelo menos as pessoas de meia idade, os senhores de meia idade aceitam. E esses senhores não podem ser excluídos. Pois não. E lá está. Fazer-lhes isto, eles que passaram tanto tempo a fantasiar com uma princesa com conchas a tapar os seios, a fantasiar com aquilo, de repente fazem-lhes isto, é como obrigá-los, sim, não é? Não, já houve há pouco tempo, a Disney tem dado alguns tiros nos pés, mas já houve há pouco tempo aquele filme Turning Red, um movimento que eu acho positivo, de uma franja da comunidade americana contra o filme, porque o filme retrata a possibilidade de uma menina pré-adolescente poder ter o período. E de repente houve pais, mães sobretudo, que tiveram de ter conversas com crianças porque ficaram chocadas e começaram a perguntar o que é isto? Isso é completamente minar a cabeça das crianças. É minar a cabeça. E sobretudo, as crianças são inocentes. Aliás, a conversa do período é uma conversa para ter no dia do casamento, já depois de casadas, com o padre explicar-lhes, olha, isso que lhe acontece, e elas ficarem, ok. E sobretudo, ter pais a terem de explicar logo naquele momento, olha, isso que você tem vai ser o que lhe vai acontecer, que vai dar um ar de nojo ao seu marido sempre que olha para si e diz, olha, vá para ali para a cave durante esta semana e só volta quando estiver limpinha. Ter de contar logo esta história a crianças por favor, pode ser aterrorizador. E por favor, não se aproxime da minha secretária, pode haver o risco de depois ficarem sincronizadas e isso não me dá jeito. Sim, e sobretudo nessa semana vai ser muito triste para si, porque não vai ser cozinhar, tudo aquilo que faz vai azedar. Sim, é a ciência, isso.
De certeza que no filme do Turning Red não explicam isso. Não explicam nada disso. Que é o básico. Ou seja, lançam essa bomba, não é? Lançam essa bomba. E depois os pais é que têm de explicar essas coisas. Os pais ou os maridos, não é? Sim. Tipo, quando vai fazer o jantar, não, desculpa, hoje é takeaway. Não toca, nem pensa em tocar em molho de natas hoje. Zero, nada. Mas houve outra polémica também este ano, o filme Lightyear, também que também a Disney fez uma coisa horrível. O Dr. Buzz? O filme de origem do Dr. Buzz Lightyear. E que a Disney fez uma coisa que é mesmo para destruir a mente das crianças, que é pôs um casal de lésbicas no filme. Assim, de repente, nem aparece muito, mas aparece elas a fazerem duas mulheres uma a ser carinhosa com outra, com um bebê. Isso é mesmo manipular as crianças a dizer, olha, não há problema nenhum em serem lésbicas. Que não há. Quer dizer, não sei. Não há, mas qual é há. A nossa posição aqui? Não há, mas há. Não se pode falar, é isso? Não se deve falar. E sobretudo, não deve ser uma coisa dita abertamente. Pois, porque uma criança pode estar indecisiva. Não há problema, então se calhar vou ser. Ou seja, isso pode haver desde que as pessoas carreguem dentro de si uma vergonha muito grande por o serem. Sim. Isso é o mais importante. É o mais importante. Porque as pessoas são de vez em quando e dizem, se isto for... Tipo, como no tempo do Dr. Hans Christian Andersen, que ele arranjou também uma forma de dar largas à sua imaginação e a lidar com os seus sentimentos homossexuais sem precisar de pecar. Não é? Claro. Escreveu uma história maravilhosa que hoje a Disney usa para fazer homens masturbarem-se. Exatamente. E que é o melhor que um homossexual pode fazer. Tipo, erotismo com criaturas mitológicas. Agora, no caso do Dr. Lightyear, dizer-lhes abertamente, olha, podem ser o que quiserem, podem ser astronautas, podem ser tudo. Não, é uma mensagem muito errada que se passa às meninas. Que depois um homem que é princesa já não há princesas. Ou porque acham que querem ter a carreira à frente. Por exemplo, a doutora Ariel ela abdicou das suas pernas e da sua voz pelo um príncipe. Acha que também não abdicaria de uma carreira se ele lhe pedisse para ficar em casa a tomar conta dos filhos? Nas calmas. Mas hoje em dia as mulheres dizem, eu também quero ter carreira, atenção aí. Sim. Está errado. Estraga os contos de fadas todos, provoca discussões. Estraga. Aliás, acho que antes de haver o filme, já os homens gostavam muito dessa história da Doutora Pequena Sereia e, sobretudo, a parte original de que ela transformasse em espuma, e muitos deles iam mesmo para a praia, masturbarem-se para o mar, dizer, este é para si, doutora Ariel, que faziam isso, entravam na água, na ondulação, e faziam isto tantas vezes. Sim, às vezes com ele todo mirrado, não é? Sim. Porque estava frio, ainda por cima lá esquiam na Dinamarca, que era para estarem mais perto delas, lá no Mar do Norte, não é? Que ainda é mais difícil. Isso sim eram histórias que inspiravam. Agora, é de valor. Sim. E, portanto, é esta a sugestão cultural que devem evitar, ou não evitem, sobretudo se for para interiorizarem que, independentemente da cor, do credo ou da etnia, as mulheres podem continuar a sonhar em serem princesas. Ou vejam o original. O original, desde que não esteja naquela capa antiga, que veio aí, também tornou-se polémico, tem uma torre num castelo em forma de pénis. Desde que não vejam esse. Que é, a Disney sempre tentou meter mensagens subliminares nos filmes para influenciar as crianças. Porque uma criança vê, não é? Uma criança pede aos pais para lhe comprarem a capa da Pequena Sereia, depois olha para a capa, não sabe que está a ver um pénis, mas vê um pénis, vai ficar com isso sempre implantado. Sempre. Quantas crianças ficaram homossexuais por causa disso? Por verem um castelo em forma de pila? Temos de ver. Não é? Tá? Tá? Despeça-se então lá das pessoas. Adeus, pessoas. Muito obrigado a todos. Pessoal do Patreon, muito obrigado por estarem aí. Também, deixar também uma palavra especial. O doutor nós tivemos uma atuação na Avenida do Furadouro. Falámos num episódio. Foi fixe. Temos pessoas lá que ouvem podcast e que foram e que tiveram o privilégio de ver o doutor fazer as suas coisas ao vivo. E foi muito obrigado a esses. Também, e já agora, já que estão aí, ouçam o podcast dos nossos patrocinadores, Alegria de Viver. Né? E sigam no Instagram, instagram.com/Alegria de Viver Podcast. Mais alguma coisa para recomendar? Alguma atuação? Nada? Não, já nada. Para já nada, mas vai haver novidades em breve. Anunciaremos nessa altura. Tá. Jovem Conservador de Direita.
Podcast.